Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriele Matias Reis, eu sou orientada pelo professor Wagner e hoje eu vou apresentar um projeto da segunda parte da disciplina de análise multivariada. Hoje eu vou apresentar um artigo que analisou a determinação da adulteração do leite de cabra com o leite de vaca, utilizando a técnica espectroscópica NIR e o algoritmo PLS. Este artigo foi publicado na revista Food Science Technology e essa revista possui um fator de impacto de 4,006. Este artigo foi publicado este ano e pode-se perceber que ele já possui 3 citações e 22 acessos. Os autores que escreveram este artigo, eles são brasileiros e a autora principal, que é Elaine Virginia dos Santos Pereira, pertence à Universidade Federal da Paraíba. Uma breve introdução sobre o assunto é que a produção de leite de cabra ultrapassou 18 milhões de toneladas ao ano. E, analisando do ano de 2007 até o ano de 2017, esta década possui um aumento de 20% da produção e do consumo relacionada com a década anterior. E este aumento foi devido à procura pelos derivados do leite de cabra, como a manteiga, o queijo e o próprio leite de cabra. Ao comparar com o leite de vaca, o leite de cabra possui baixa alergenicidade, alta digestibilidade e propriedades funcionais que contribuíram para esse aumento mostrado no slide anterior. Analisando o ponto de vista econômico, o leite de cabra ele é muito mais caro que o leite de vaca. Dessa forma, o leite de cabra possui um valor agregado nos produtos. Em razão do valor agregado ao leite de cabra, ele tem sido muito adulterado. E o principal adulterante do leite de cabra é a utilização do leite de vaca, visto que o leite de vaca ele está disponível em muito maior quantidade do que o leite de cabra. Como pode ser visto na chart apresentada neste slide, muitos produtores de leite adulteram o leite de cabra, mesmo sabendo que isto é um crime e pode contribuir para a saúde das pessoas que consomem esse tipo de produto. Considerando a similaridade entre o leite de cabra e o leite de vaca, há uma grande dificuldade em se identificar essas matrizes. Os principais métodos, as principais técnicas que são utilizadas para a identificação são os métodos cromatógrafos, os testes imunológicos, as técnicas eletroforéticas e a identificação do DNA. Contudo, essas técnicas de identificação são caras, não são umas técnicas baratas, o tempo de análise é alto, além de que, para serem analisadas, as amostras precisam passar por um pré-tratamento. Neste cenário, uma técnica que tem ganhado grande atenção é a técnica NIRS, que é uma técnica muito promissora na detecção de adulteração de diversos tipos de alimentos. Entre as vantagens de se utilizá-la é que ela não é destrutiva, suas amostras não precisam passar por um pré-tratamento, a sua análise é uma análise rápida, não precisa de um grande tempo para que seja obtido o resultado
e ela é uma técnica muito precisa. Comparando a técnica NIR com outras técnicas espectroscópicas vibracionais, como por exemplo o FTIR e o Raman, os recentes avanços dessa técnica NIR incluem que existem equipamentos portáteis, têm um baixo valor agregado, não são equipamentos muito caros, são dispositivos fáceis de usar e além de que são técnicas que possuem uma biblioteca quantitativa que auxilia na construção de um modelo quimiométrico. As principais fontes de variabilidade do leite de várias espécies que afetam a sua composição química incluem raça, alimentação, sistema de reprodução, isto é, se ele foi extenso ou intensivo, o período de lactação, as condições ambientais, a idade e o estado de saúde do animal, entre outros. E devido a essas fontes de variabilidade, os autores levaram em consideração, na realização desse estudo, a identificação e a quantificação dos caprinos, para que assim fosse analisado a adulteração do leite de cabra pela adição de leite de vaca. Esses autores, eles utilizaram a determinação empregando a técnica espectroscópica NIR e o algoritmo PLS. E além disso, foi utilizado também a análise de componentes principais, chamado de PCA. Sobre a metodologia experimental, a fim de construir um modelo representativo, contendo diferentes fontes de variabilidade das matérias-primas, 7 lotes com 18 amostras de leite de cabra e 7 lotes com 18 amostras de leite bovino foram adquiridos entre novembro de 2017 a junho de 2018, de diferentes fazendeiros localizados nas microrregiões do Agreste e Sertão dos estados da Paraíba e também do Pernambuco. Os rebanhos foram compostos por animais puros e mestiços, de diferentes idades, com diferentes números de partos e estágios de lactação, mantidos em sistemas de criação extensivos e semi-extensivos. A tabela 1, mostrada neste slide, demonstra a descrição das amostras de leite de cabra e leite de vaca estudadas. As amostras foram obtidas acompanhando a ordenha manual de vacas e cabras, para garantir a sua pureza, ou seja, para que estas não fossem adulteradas. Elas foram submetidas a um tratamento térmico de 65 graus Celsius por 30 minutos, com subsequente arrefecimento a 4 graus Celsius. As amostras coletadas antes de junho de 2018 foram congeladas a menos 20 graus Celsius até que fossem analisadas. Todas as 18 amostras de leite de cabra e as 18 amostras de leite bovino foram usadas individualmente para construir um melhor modelo quimiométrico, ou seja, elas não foram misturadas para fornecer um único lote de leite de cabra e um único lote de leite bovino. Em seguida, o leite de cabra foi adulterado aleatoriamente pela adição de leite de vaca, totalizando 112 misturas. Um total de 20 gramas para cada mistura foram preparadas em duplicatas autênticas. A homogeneização foi realizada em tubos Falcon de 50 ml por sucessivas inversões e, por fim, todas as medições da técnica NIR foram realizadas em triplicata. A determinação de gordura e proteína foi utilizado um método chamado método Geber, que foi utilizado
de acordo com o recomendado pelo AOAC, que determina os métodos oficiais. O teor de proteína foi estimado medindo o teor de nitrogênio das amostras, usando o método microQGAL. Os autores também, eles explicaram detalhadamente como foram feitas as medições pela técnica NIR. Contudo, não vou entrar a fundo sobre isso para a apresentação não ficar muito extensa. Vale destacar apenas que a região que os autores estudaram foi de 4.000 a 10.000 centímetros a menos 1. Sobre a realização do método quimiométrico, inicialmente, como os espectros estavam muito ruidosos e exibiram várias sistemáticas na linha de base, os autores aplicaram a média móvel, chamada MM, para suavizar os espectros antes de realizar alguns pré-tratamentos. Os pré-tratamentos utilizados pelos autores foram a correção linear da linha de base, chamada de LBC, a compensação da linha de base, chamada de BO, a variação normal padrão da transformação, chamada de SNV, e a correção da dispersão multiplicativa, chamada de MSC. Para fins de classificação, o PCA e o PLS foram usados como técnicas de reconhecimento padrões. Falando agora sobre os resultados, a fim de eliminar o ruído e as variações sistemáticas na linha de base, como mostrado na figura 1, os autores primeiramente aplicaram alguns pré-tratamentos. Na figura A, está mostrado o espectro sem nenhum tratamento, o espectro bruto. Já em B, está mostrado o primeiro pré-tratamento estudado pelos autores, que foi o SNV. No espalhamento de luz, devido às interações entre a radiação infravermelha e as partículas das amostras, geralmente cria uma mudança nos níveis de absorvância, que pode dificultar a interpretação espectral e a calibração linear dos espectros de refletância difusa. A dispersão da luz resulta em variações de comprimento de onda que levam a um nível de sinal que varia com este comprimento, produzindo assim o deslocamento da linha de base e a curvatura, o que pode variar muito entre diferentes amostras. E assim, os autores aplicaram o SNV, que ele é utilizado para reduzir os efeitos multiplicativos de espalhamento e tamanho de partícula. Ele é utilizado também para reduzir diferenças nas intensidades globais dos sinais. O segundo pré-tratamento foi o MSC, que foi a técnica que nós estudamos em aula, que é uma técnica de normalização. E ela é usada para corrigir variações de escala e deslocamento em um conjunto de espectros, como mostrado nessa figura. Já na figura D está mostrada a correção da linha de base linear. E a correção da linha de base é uma parte muito importante do pré-tratamento. A linha de base no sinal do espectro pode induzir mudanças de amplitude desiguais em diferentes comprimentos de onda, levando a resultados ruins. Portanto, as mudanças de amplitude devem ser compensadas antes de análises adicionais. E muitos algoritmos são usados para remover a linha de base. No entanto, a correção da linha de base totalmente automatizada é conveniente para essa aplicação. Na figura F está mostrado o sistema integrado de correção de deslocamento de linha de base automática, que foi chamado de BO, como mostrado nos slides anteriores.
Essa técnica, ela corrige a linha de base imediatamente antes de cada medição, fornecendo assim uma estabilidade fenomenal a curto e longo prazo. Por fim, na figura E, os autores decidiram aplicar tanto a correção da linha de base linear quanto a correção aplicada em F. Então, eles aplicaram 2 pré-tratamentos em um só estudo. Como pode ser visto, uma banda larga e prominente em torno de 6.900 centímetros a menos 1 está apresentada nesta figura, e esta banda representa a água, especificamente o primeiro tom de vibração de alongamento entre oxigênio e hidrogênio. Já a banda em 5.000 centímetros a menos 1 foi associada à proteína como amida. E além das bandas de absorção em cerca de 6.250 centímetros a menos 1, que mostrou o primeiro... Além dessas, também foi observada uma banda em cerca de 6.250 centímetros a menos 1, que representa a banda da combinação entre o nitrogênio e o hidrogênio, que é uma amida. Além disso, outras bandas correspondentes ao conteúdo de gordura apareceram em 8.350 centímetros a menos 1, que representa o segundo alongamento de carbono e hidrogênio. Uma outra banda foi observada em 5.800 e 5.700, e representa o primeiro alongamento do carbono e hidrogênio. E em 5.300 e 5.260 foi observada uma combinação entre uma banda de alongamento e uma banda de deformação do carbono e hidrogênio. A faixa relacionada ao teor de água parece muito semelhante em todas as amostras, como pode ser visto. Enquanto que o leite de cabra, que é mostrado em azul, apresenta menor variação nas regiões atribuídas ao teor de gordura e proteína, quando comparado com o leite de vaca, que foi mostrado em vermelho. E o perfil do espectro em todas as amostras foram muito semelhantes, especialmente quando foi misturado o leite de cabra e o leite de vaca, e essa mistura está representada em verde. Conforme descrito nessa tabela, a composição química de ambas as matrizes do leite foram próximas, e as diferenças se devem principalmente à variabilidade intrínseca das amostras coletadas. Os espectros do leite de cabra ficaram próximos entre si, por serem produzidos em uma região de cerca de 20 quilômetros, embora as amostras tenham sido coletadas durante 6 meses em animais de diferentes idades, número de estágios de lactação. Por outro lado, as amostras de leite de vaca foram coletadas de animais de diferentes raças, criados em sistemas de criação, em regiões que foram de até 100 quilômetros de distância. Dessa forma, pôde verificar que os fatores que influenciaram a composição do leite incluem espécie, raça, que leva em conta a similaridade genética, o tipo de ração disponível em cada região e outros fatores que causaram mais impacto do que a sazonalidade. Como pode ser visto na figura anterior, no outro slide, tanto a matriz de leite de cabra quanto a matriz de leite de vaca foram muito semelhantes. Então, o grande desafio dos autores foi conseguir diferenciar essas matrizes. Após a investigação dos pré-tratamentos utilizados, os autores começaram a identificar a adulteração do leite de cabra
com o leite de vaca. Dessa forma, uma análise exploratória foi inicialmente realizada por PCA para rastrear a variabilidade natural das amostras, cujo gráfico de scores pode ser mostrado na figura 2A. Os primeiros 5 pontos representaram mais de 99% da variação explicada, sendo PC1 e PC2 responsáveis por 76,96% e 17,65% da variância dos dados, respectivamente. No entanto, apenas o PC1 exibiu uma tendência de separação entre as amostras de leite de cabra não adulterado, mostrada em azul, e o leite de vaca, mostrado em vermelho, enquanto as amostras adulteradas, mostradas em verde, apareceram principalmente sobrepostas nas amostras de leite de cabra. Para resolver este problema, o PLS foi aplicado aos dados espectrais como uma técnica de reconhecimento de padrões supervisionados e se mostrou bastante eficiente para classificar corretamente todas as amostras estudadas em 3 classes bem definidas, como pode ser observado na figura 2B. Como esperado, as amostras de leite de cabra são menos dispersas do que as de leite de vaca, devido às suas características. Portanto, o PLS alcançou 100% de acerto, sensibilidade e especificidade na identificação simultânea dos leites de cabra não adulterados e do leite de vaca não adulterado e também do leite de cabra adulterado com o leite de vaca. E essas descobertas indicaram que todas as informações químicas distribuídas ao longo de todo o espectro permitiu o reconhecimento de adições tão baixas quanto 1,0154 gramas por 100 gramas de leite de vaca adicionado ao leite de cabra ao aplicar o PLS. Como o conteúdo de gordura e proteína são componentes importantes do leite, eles podem provocar uma grande variação geral ao longo de todo o espectro, especialmente gordura, porque os glóbulos de gordura e as micelas de caseína em suspensão causam alto efeito do espalhamento da luz. Então, para investigar isso, um biplot de gordura e conteúdo proteico de todos os leites de cabra e vaca não adulterados e também do leite de cabra adulterado com leite de vaca estão presentes na figura 2C. Como pode ser visto, não existem limites que possam delimitar essas 3 classes, pois o teor de gordura da vaca varia entre 0,9 a 3 gramas por 100 gramas. E o teor de gordura caprina varia de 2,9 a 4,5 por 100 gramas, enquanto o teor de proteína da vaca varia de 2,96 a 5,03 gramas por 100 gramas, e o teor de proteína de cabra varia de 3,55 a 3,99 gramas por 100 gramas. Consequentemente, as amostras adulteradas apresentaram teores de gordura e proteína contidas nessas faixas, dificultando assim a sua separação. Esses resultados estão de acordo com os valores relatados na literatura para os leites de cabra e vaca, que apresentaram teores de gordura e proteína em torno de 2,58 e 4 gramas por 100 gramas e 2,38 e 6,36 gramas por 100 gramas, respectivamente. No entanto, algumas amostras de leite de vaca apresentaram teor de gordura normal, abaixo de 2 gramas por 100 gramas. E diferentes teores podem afetar o teor de gordura do leite de vaca, incluindo a nutrição, o manejo da ordenha, entre outros.
Nesse sentido, a depressão da gordura do leite em vacas em lactação podem ocorrer quando os animais são alimentados com dietas suplementadas com plantas, óleos, componentes altamente fermentáveis ou concentrados de baixo teor de fibra. Como consequência, a produção da gordura do leite é reduzida sem alterações na produção de leite ou outros componentes do leite, conforme foi observado na tabela 1 mostrada anteriormente. Outro fator que pode induzir ao teor anormal de gordura é a ordem incompleta ou incorreta, pois as primeiras frações antes da injeção alveolar do leite contêm baixo teor de gordura em comparação com as frações finais. Para confirmar que apenas a informação do conteúdo de gordura e proteína por si só são insuficientes para identificar a adulteração, um biplot usando a gordura e o conteúdo da proteína foi mostrado na figura D, confirmando assim o mesmo comportamento de separação indicado no gráfico de pontuação do PCA, na figura 2A, isto é, as amostras de leite de cabra não adulteradas, em azul, são completamente separadas das amostras de leite de vaca não adulterado, em vermelho, só que, no entanto, as misturas mostradas em verde são altamente sobrepostas com as amostras de leite de cabra não adulterado. E assim isso corrobora a necessidade de usar toda a informação espectral para discriminar as amostras, em vez de usar a gordura e a proteína individualmente. O próximo estudo estudado pelos autores foi a determinação da adulteração em leite de cabra com leite de vaca. Como pode ser visto, o melhor desempenho está mostrado em vermelho, atingindo um SCV de 0,996 e RMSECV de 0,8016 gramas por 100 gramas no conjunto de calibração. E em relação ao R, chamado de R-PRED, foi de 0,9955 e o RMSEP foi de 3,6597 em relação a 100 gramas. O valor de REP foi de 11,24% e o valor de RPD-PRED foi de 10 no conjunto de previsão, empregando 14 variáveis latentes e selecionando 18 intervalos conforme será mostrado na figura 3A no slide posterior. A seleção desse grande número de intervalos foi devido principalmente à alta complexidade e similaridade entre as amostras de leite de cabra e vaca, dificultando a quantificação da adição de uma matriz de leite em outra. Apesar disso, o uso da seleção de intervalos por ISPA-PLS eliminou os dois últimos intervalos contendo variáveis não informativas, demonstrando, portanto, uma melhor capacidade preditiva para quantificar esse tipo de adulteração com uma melhora de 0,5% no erro de predição relativo, quando comparado à modelagem PLS completa, juntamente com a média móvel de 13 pontos e o deslocamento da linha de base. Este último modelo alcançou um RCV de 0,996, um RMSECV de 0,8153 gramas em relação a 100 gramas, um RPRED de 0,9954, um RMSEP de 3,8197 gramas em relação a 100 gramas e um REP de 11,74%. E um RPD-PRED de 9,86, empregando também 14 variáveis latentes para explicar a variância correlacionada com a adulteração. Para ilustrar o bom ajuste do modelo, mostrado no slide anterior em vermelho, um gráfico de predito
versus de referência para ambas as amostras de calibração e predição foi mostrado na figura 3b. Adicionalmente, um teste de EJCR foi então aplicado e demonstrou que a elipse de confiança do modelo de predição incluía um ponto ideal teórico, não apresentando, portanto, viés significativo, como pode ser visto na figura 3C. Um último estudo investigado pelos autores foi a determinação do teor de gordura e proteína em leite de cabra e vaca e nas suas misturas. Além da determinação e identificação da adulteração, os espectros de NR também foram usados para estimar o conteúdo de gordura e proteína de todas as amostras, uma vez que são os componentes de maior interesse na indústria de laticínios, dados seus diferentes formulários. Os valores de referência dos teores de gordura e proteína foram ilustrados na figura 2C mostrada anteriormente. A seguir, os espectros de NR pré-tratados das amostras foram, então, empregados para a construção do PLS e PLS e dos modelos ISPA-PLS, conforme apresentado nesta tabela 3 e na tabela 4, que será mostrada posteriormente. O melhor desempenho para a determinação do teor de gordura, nesta tabela 3, está mostrado em vermelho. Esta amostra alcançou um RCV de 0,98, um RSECV de 0,16 em relação a 100 gramas, um RPRED de 0,96, um RMSEP de 0,20 em relação a 100 gramas, um REP de 6,37% e um RPD-PRED de 3,36, empregando 11 variáveis latentes para explicar a variação entre as amostras relacionadas ao teor de gordura e selecionando apenas 9 das 20 possíveis. Estes 20 intervalos possíveis foram indicados na figura 4. Conforme discutido anteriormente, estes intervalos selecionados estão diretamente relacionados aos teores de água, proteína e gordura, que se correlacionam devido à sua composição centesimal. Para o conteúdo da proteína, mostrado na tabela 4, o melhor desempenho alcançado foi para a amostra representada em vermelho, que atingiu um RCV de 9,89, um RMSECV de 0,047 em relação a 100 gramas, um RPRED de 0,960, um RMSEP de 0,047 em relação a 100 gramas, um REP de 1,27% e um RPD-PRED de 3,54%. Para demonstrar o bom ajuste do modelo, representado na tabela 3, onde foi determinado a melhor quantidade de gordura, e o modelo da tabela 4, onde foi determinado o teor de proteína, foi feito um gráficos de valores de previstos versus valores de referência, onde eles estão mostrados na figura 5A e na figura 5B, respectivamente. O teste EJCR foi então aplicado e demonstrou que as elipses dos modelos de predição incluem o ponto teórico ideal para as determinações de gordura, demonstrado na figura C, e proteína, na figura 5D, respectivamente, e, portanto, não apresentam resultados enviesados. Considerando que os métodos de referência para a determinação do teor de gordura e proteína do leite, que são os métodos Geber e Kedjal, respectivamente, que foi relatado lá no início da apresentação, estes métodos requerem tempo, reagentes, solventes e pré-tratamentos de amostras que não atendem às características exigidas para aplicação como plataforma de análise. Porém, de acordo com os resultados obtidos no estudo feito pelos autores, os modelos construídos com base
na técnica espectroscópica, são capazes de estimar simultaneamente os teores de proteínas e lipídios em leite de cabra e vaca e além desses leites misturados entre si. E concluindo agora essa apresentação, neste trabalho, os autores conseguiram demonstrar a viabilidade da espectroscopia NIR na identificação e quantificação da adulteração do leite de cabra pela adição do leite de vaca, apesar da alta complexidade em sua determinação, devido à matriz do leite. E também que o uso de espectros de NIR já pré-tratados, juntamente com a seleção de intervalos por ISPA-PLS, proporcionou os melhores resultados para a determinação da adulteração e também do teor de gordura, enquanto que o PLS deu melhores resultados para a quantificação de proteínas. E os bons desempenhos obtidos no trabalho dos autores foram atribuídos à construção dos modelos quimiométricos mais representativos que levaram em consideração uma grande variabilidade de amostras, claramente demonstradas através das figuras dessa apresentação. Portanto, a metodologia proposta pelos autores conseguiu demonstrar que esta é uma metodologia muito útil, rápida e ela não é destrutiva para a triagem da qualidade do leite de cabra quanto à sua adulteração com leite de vaca, além também do seu teor de gordura e também da proteína. Bom, falando um pouco sobre a minha opinião, relacionando os assuntos abordados que nós aprendemos em aula com o que foi apresentado no artigo, deu para perceber que as metodologias aprendidas em aula são muito aplicadas em diversos campos, não só no leite, não só na determinação de compostos em água, são metodologias muito versáteis. Então, através deste artigo, eu consegui aplicar as metodologias aprendidas e verificar a importância delas. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram essa apresentação e caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar por e-mail ou escrever aqui embaixo nos comentários que eu estou disponível para tirá-las. E é isso, muito obrigada.